entrando aí numa semana de férias, não é verdade? We are entering vacation week. Para as crianças uma alegria, para os pais um terror. For the kids, great. For the parents, not so great. Exceto para aqueles que vão viajar, não é verdade? Muitos já Unless you're estão traveling. viajando. Pastor, por que é um terror quando os filhos estão de férias? Pastor, why is it so Alguns bad? motivos, não é Well, verdade? there's a few reasons. Primeiro que você vai ter que gastar mais se você tem filho pequeno. First, Para you're gonna alguém spend a little olhar more os money. seus filhos. Você não vai deixar seus filhos pequenos em casa sozinho, não é For verdade? child care. Segundo, porque com certeza vai dobrar ou triplicar as suas compras durante essa semana. And like triple the Que eles ficam em groceries too. casa e eles simplesmente comem o dia inteiro. They just eat all day. Mas é bênção, não é verdade? But it's a blessing. Sempre quando termina assim uma semana de férias, os meninos sempre crescem umas 2 ou 3 inches. The kids always grow like 2 to 3 Quanto mais inches. você dorme, mais você cresce, não é Because the more verdade? you sleep, the more E you o ruim é que grow. eles crescem o pé também. Então os sapatos, You know, they grow their feet too, so a shoes. não ser aqueles pais que, não sei se você já viu algum pai, alguma mãe, quando vai comprar um sapato novo para o filho, You know, when parents buy new shoes for the kids, vai lá, mede o pé da criança, they measure the feet, acrescenta 3 dedos they add like 3 e fingers, compra o sapato. and they buy the shoes. Ai, como é bom estar na casa do Senhor esta manhã. So good to be in the house of God this morning. Eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo. Vou Let's ler go alguns to Acts 1, versículos. from verse 1 to 8. Se você desejar acompanhar a leitura, alguém do seu lado tiver a Bíblia no telefone ou em papel, faça isso. Ou se não, ouça atentamente o texto e eu creio que você vai ser abençoado só em ler e receber a palavra lida nesta manhã. Diz assim: escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvirdes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Lord, thank you for your word. Queremos pedir, Senhor, que cada uma das nossas mentes sejam cativadas pelo Senhor. May all of our minds be taken captive Que to teu you. Espírito possa fluir através da revelação da tua palavra, May your spirit flow through the revelation of your word. falando a cada um de nós não aquilo que esperamos ou desejamos, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos para Speaking hoje. to each of us exactly what we need this morning. Toca, Senhor, aonde as palavras humanas não podem tocar. Touch where human words cannot. Fala, Senhor, aonde o nosso vocabulário não consegue alcançar. Speak where our vocab cannot reach. Em nome de Jesus oramos. In the name of Jesus. Amém. Amen. Tome seu assento, You may be queridos. seated. Obrigado. Thank you. Quantas coisas nós temos observado e visto nesses últimos dias que estão acontecendo nas nações. We've seen so many things in the nations. Tantas coisas já aconteceram desde o início desse ano. So many things have already happened since the Parece beginning que of the nós já year. estamos quase no meio do ano e ainda estamos no segundo mês It's desse like we're ano. halfway through the year, but we're only on month 2. Quando a gente olha de tantos problemas e dificuldades e guerras e terremotos e
problemas em governos, problemas em nações, a gente fica meio assustado com o que está ocorrendo. When we see all of the problems and the chaos, we are scared a little bit. Mas ao mesmo tempo, But at the same no time, meio do caos, in the middle of chaos, no meio dos problemas, in the middle of em problems, meio às dificuldades, the middle of difficulty, nós olhamos e vemos Deus agindo no meio da igreja. we also see God moving in His church. Deus está se movendo no meio do seu povo. God is moving in His people. Estamos acompanhando um pouco sobre o que está acontecendo em Wilmore, lá em Kentucky, And na we're- universidade, em que um culto começou há mais de 12 dias atrás e ainda não terminou. And we're following what's happening in Asbury with a 12-day E service. tantos relatos a gente tem observado e ouvido do que Deus está fazendo nessa universidade. And we've seen so much about what God's doing there. E quantas pessoas estão indo lá, estão visitando aquele lugar, estão recebendo aquilo que Deus está derramando. So many people are going there to receive and to see what God's doing. Várias coisas nos chamam a atenção. A lot of things catch our Talvez uma das attention. coisas que mais me chamaram a atenção nesses dias And something that caught my attention the foi um most relato de uma das âncoras jornalísticas da Fox News, was what Fox News had to say. Tucker Carlson. One of the news anchors. Ele é uma pessoa muito conhecida e muito renomada nessa mídia, He's principalmente conservadora. Relevant and well known. E quando eles pediram para que fossem cobrir o evento ou escrever um pouco dentro desse canal de televisão de informação sobre o que estava acontecendo, And when Fox News went to go cover what was happening, eles receberam de volta um pedido da universidade, they actually received feedback from the university dizendo para eles assim: não venham aqui, saying, actually, please don't come. vocês não precisam vir aqui. You don't have to. Vocês vão encontrar aqui são simplesmente estudantes que decidiram parar e adorar a Deus. You're just going to find people worshiping. Tem nada de anormal, It's nothing tem abnormal, nada de especial, nothing special, não tem nada que vocês precisam fazer aqui. nothing you have to do E é here. interessante porque o relato deste jornalista foi empolgante quando eu ouvi. So interesting because I was so excited when I heard what Porque he ele had to mesmo say. ele disse em um mundo em que tantas pessoas querem ser notadas, Said in a world where everyone wants to tantas be pessoas noticed, querem estar no holofote, they want the a gente spotlight. recebe um pedido dizendo: vocês não precisam vir aqui, melhor que vocês não venham. We get told, actually, please don't come. E ele conclui dizendo assim: só existem duas maneiras das pessoas não quererem ser noticiadas. And he said there's only two reasons for someone not to want to Ou be quando elas noticed. estão fazendo algo muito errado, They're either doing something really que não bad querem que as pessoas tomem conhecimento do que estão fazendo, and they don't want people to find out, ou quando elas estão fazendo algo muito certo, or they're doing something really great que elas não desejam atrapalhar o que estão fazendo. and they want to protect what they're doing. Sabe, são essas características em algo genuíno que Deus está fazendo nas nações. And these are the characteristics of something that's E a genuine. nossa expectativa, a nossa esperança é que isso venha se alastrar em outros lugares. And our expectations is that it will E que não seja spread apenas em um lugar, not only in one mas em place, vários lugares. but in many Deus possa places. se mover em vários lugares, That the Lord may move all de over diversas maneiras, in many ways, com diversas pessoas, with many para people, que assim então so a that promessa dele, His promise que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, that He would pour His Spirit out possa se cumprir nos nossos dias. would be fulfilled in our days. Igreja amada, deixa eu dizer algo para você que Beloved com church, certeza você já ouviu muitas vezes. Let me tell you something. Jesus está voltando. Jesus is coming. Eu disse: Jesus está I voltando. said Jesus is E coming. embora talvez isso soe repetitivo para And although você, it's repetitive, mas o que eu quero lembrar a você but I want to é remind que os you sinais estão mais patentes do que nós podemos imaginar. that the signs are clear. Os sinais estão sendo transmitidos de maneira concreta. The signs are being Um communicated. desses sinais One of these signs, são terremotos, são Earthquakes, guerras, são war, rumores de guerras. rumors of war. Outro sinal muito forte Another sign é exatamente esse derramar do Espírito Santo is sobre a this terra. pouring out of the E Spirit. embora isso seja cíclico, já aconteceu outras And vezes, although it's cyclical and it happens, porém eu quero lembrar você I want to remind you que Deus, ele God, realiza coisas novas todos os dias. He does new things every day. Sabe, quando a gente lê o texto de Atos dos Apóstolos, aqui nos primeiros versículos And do when we texto, read this text, nosso coração se enche com a maneira como
Lucas, como médico querido que escreveu o livro de Atos, começa a descrever e a narrar os ensinamentos de Jesus. Our hearts are captivated by the way Luke talks about Jesus. Começa a descrever sobre aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Starts to describe what's happening. Uma perspectiva de alguém entendido, de alguém que conseguia talvez alcançar povos e línguas diferentes. In a perspective of someone who could reach a lot of De uma people. forma clara, a gente começa a ter contato com aquilo que estava acontecendo no meio daqueles In a apóstolos. clear way, we have contact with what's E happening. algumas coisas me chamam a atenção e eu gostaria de transmitir a vocês dentro dessa linha que o Senhor tem falado conosco nessas últimas semanas. And I want to communicate in the line the Lord has already been speaking in. Dentro desse entendimento de estarmos posicionados no lugar em que o Senhor nos plantou. In the understanding of being Dentro positioned, desse entendimento de estarmos em obediência àquilo que o Senhor nos mandou of fazer. being in obedience, De irmos na contramão daquilo que aprendemos e ouvimos todos os dias. going counter to what we hear every day. Naquilo que a gente acha que vai trazer um resultado imediato. What we think is going to bring immediate E por results. não estarmos vendo resultados imediatos, And because we don't see muitos results, de nós somos tentados a desanimar, many of us are tempted to become incentivados a despaired, parar. to stop. Por que continuar Why would I go se eu on não estou vendo if mudança? I'm not seeing Por anything? que continuar Why would I go se on tudo está do mesmo if jeito? everything's the same? Por que dar mais um mergulho sendo que a lepra ainda continua no corpo? Why would I dive again if my skin isn't Por que clear? dar mais uma volta nessa muralha sendo que nada está sinalizando que ela vai cair? Why would I take another lap if the wall isn't Sabe, budging? algumas coisas nos confrontam em permanecer fazendo. So a couple of things confront us in remaining. Talvez uma palavra-chave que eu quero liberar sobre a sua vida hoje, que A o Senhor keyword está falando conosco, é a palavra constância. That I want to release is consistency. A gente, às vezes, falta um pouco de definição e aplicação acerca de constância ou de persistência. Sometimes there's a lack of definition São between consistency and palavras que persistence. são palavras que nos impulsionam a não parar. It's words that take us to not E stop. parece que quando você olha para a palavra persistência ou persistir em And when we algo, look at the word persistence, é você gerar uma expectativa que aquilo vai mudar. it's to create an expectation that something will Mas quando change. você olha para a palavra constância, But consistence é simplesmente a atitude repetida de fazer algo mesmo não mudando nada. it's the action of doing the same thing even if it E doesn't parece que change. Deus trabalha muito mais conosco, provando a nossa constância do que propriamente a nossa persistência. And God proves our consistency more than our Porque quando persistence. você começa a fazer algo e aquilo mostra alguns sinais de mudança, Because when you do something and things start to você change, encontra alguma motivação para continuar fazendo. you have motivation to keep Mas e quando going. você não vê sinais de mudança? But what about when you E quando don't nada está mostrando que vai mudar o cenário? and nothing Aí a changes? persistência não consegue te levar a um próximo nível. Persistence can't take you to Você the next precisa level. ser constante. You need consistency. Fazer por fazer. Doing it because you have to. Fazer encontrando, preste atenção, encontrando a alegria não na possibilidade de mudança, Doing something not in the possibility of mas change, encontrando a alegria, o prazer simplesmente em estar obedecendo o que Deus te mandou fazer. but finding pleasure in obedience. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, Jesus dá aos discípulos no final do livro de Lucas And Jesus gives to the disciples at the end of Luke um comando. a command. E o comando é esse: And this is the command. vocês vão ficar em Jerusalém, Remain in Jerusalem até que do alto vocês serão revestidos de poder. until you are clothed in power. Essa palavra até que Until. é uma palavra-chave It's a key que word Deus nos ensina nesta manhã that a God sermos teaches us constantes. to be consistent. Veja bem que nós sabemos que Jesus então ressuscita. So Jesus resurrects. Depois do terceiro dia, After the third day, Jesus aparece para os seus discípulos. shows up to his disciples. Depois ele fica durante um período de 40 dias He hangs out for 40 days, ensinando os seus discípulos. teaching his Em disciples. momentos em que alguns deles já tinham desistido de continuar seguindo os seus Where a ensinamentos. lot of them had actually given up. Você se lembra do episódio que logo depois que Jesus ressuscita, Do you remember after Jesus ele resurrects? encontra com alguns de seus discípulos no caminho de uma vila, de uma aldeia chamada Emaús. He finds a few of his disciples on the way to E eles Emmaus. estão voltando para casa. They're just going home. Estão voltando para a sua vida They're cotidiana. going back to Se normal não life. bastasse isso, quando nós olhamos para os apóstolos que estavam ao seu lado, And when we look to the apostles, eles olham uns para os
outros They e diz look to assim: each other and say, vamos pescar, gente. let's go fish. E não é aquela pescaria, não vou nem olhar para quem gosta de pescar agora. Não é aquela pescaria de quando você é convidado por alguém no verão e você é convidado a pescar e você ama esse convite. And it's not like fishing to hang out, Mas é aquela pescaria que diz assim: vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. but like, let's go back to what Vamos we used to voltar do. a ser quem a gente era antes. Let's go back to who we Poxa, were. 3 anos e meio andando, 3 caminhando and a com half Jesus. years walking with De repente, Jesus. quando se ausenta aquela voz de comando, And then when the voice of a command gente praticamente volta a ser o que éramos antes. leaves, we leave too. Geramos uma dependência do Senhor We create a dependence on the falar Lord conosco todos os dias. for Him to speak to us every Eu day. sei que Deus nos encontra nesse lugar de dependência. I know that He finds us in Eu sei dependence. que Deus tem prazer em nos instruir todos os dias. And I know He takes pleasure in guiding us every Mas em day. alguns momentos da sua vida, But in some times, não que Deus vai te abandonar, not that God will abandon, mas Deus vai silenciar a sua but voz He will silence para que Himself. você coloque em prática tudo aquilo que Ele te So ensinou. you can put in practice everything Sabe, é He como taught aquele you. professor que quando você Like vai that fazer a teacher. prova, You know when you take the test, antes da prova, before the ele fica test, 40 minutos falando. it's like 40 minutes No dia lecturing. da prova, On the day of the ele não test, fala nada. doesn't say O anything. silêncio do The professor silence of the teacher, não descreve a sua ausência, it's not the absence mas of o the silêncio teacher, do professor but the silence manda uma mensagem para sends você. a message. Você já sabe o suficiente You already know enough para tirar uma nota alta to nessa get a prova. good grade. Momentos em que Deus silencia a sua voz. When God silences, E nós não podemos nos desesperar. we cannot enter into Olha só o que despair. acontece com esses discípulos. Look at what happens to the Jesus disciples. fala com aproximadamente 500 deles Jesus says to about para 500, que eles ficassem em Jerusalém. remain in Jerusalem. Só que Jesus não fala com ele quantos dias eles deveriam ficar no cenáculo para depois serem revestidos de poder. But Jesus didn't say how many days Se to stay Jesus there. falasse quantos dias eles deveriam ficar, If Jesus did, eu garanto para você que não ia caber gente no cenáculo. guarantee it would overflow with 500 people. virariam em 1.000, em 2.000, em 5.000. 500 would become Por quê? 5,000. Why? Porque eles iriam falar assim: olha, gente, vamos lá pro cenáculo, vamos orar. Let's go, let's pray. Porque faltam só 9 dias. There's 9 days Quando left. faltasse mais um, gente, vamos correndo. Come on. Faltam só 5 dias. 5 days Quem left. sabe no último dia, pessoal, é amanhã, And then on the pessoal. last day, it's Vamos, tomorrow. todo mundo Let's go, let's chama go. geral, porque a gente vai receber algo do céu. Call everyone. Só que Jesus não fala quantos But dias. Jesus doesn't tell them. Ele só fala assim: fique até que. He just says, stay until. Faça até que. Do it until. Ele não te fala quantos dias. He doesn't tell you how many Ele não te days. fala quantas He semanas. doesn't tell you how many Ele não te weeks, fala quantos meses. how many months, Ele não te fala quantos or anos. even years. Ele só te fala: continue fazendo. He just says, keep going. Quando você não tem uma nova direção de Deus, While you don't have new direction, fique na última direção que Ele te deu. stay with the last one He gave Continue you. fazendo. Continue fazendo. Keep going. A falta de constância The lack of na consistency vida de alguns ou da maioria daqueles homens in most of those men fez com que a promessa fosse transmitida a quase 500, made it so that the promise was for 500, mas somente aproximadamente 120 desfrutaram but dela. only 120 got to live the promise. 380 380. passaram o primeiro dia, Oh, that was the first day. passaram o segundo. Second day. Ah, não, tô Oh, cansado. I'm tired. Não dá mais para ficar aqui. I can't do Eu this. tenho muita coisa para resolver. I got a lot of things Eu tô to do. muito busy, você I'm não so sabe. busy, you have no Não, eu idea. trabalhei demais. No, I work too much. Engraçado, só você que trabalha nos Estados Oh, Unidos. yeah, you're the only person who Só works. você que tá busy aqui. You're the only person Só who's busy. você que não tem tempo para fazer as You're coisas. the only person who doesn't have time. Sabe, 380 380 faltaram em estar were not no there lugar certo, at the right na time, hora certa, at the right place, porque não conseguiram ser constantes. because they weren't consistent. Sabe, quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo sobre sermos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. When Paul writes that we are always consistent and abundant in the A work, realidade de fazer a obra do Senhor the reality of doing God's work é de fazer a obra do Senhor is to do it simplesmente pelo prazer de fazermos o que o Senhor nos entregou para simply fazer. for the pleasure of doing it. Sabe, quando a gente
cai dentro de uma mentalidade corporativa, You know when we fall into like a gente entra dentro de uma cultura de honra que às vezes é um pouco confundida com a verdadeira honra we que go o Senhor nos into ensina. a culture of honor that is a little E a gente contradictory. começa a buscar uma compensação. And we start to look for compensation. E é óbvio que isso deve ser assim dentro de um mundo corporativo. And it should be like that in É óbvio business. que um bom funcionário precisa ser bem compensado, A good employee recompensado. should receive É well. óbvio que uma pessoa que te ajuda na sua empresa, ou você que está ajudando alguém na empresa dele ou dela, você precisa ser reconhecido. It's obvious that if you're helping someone, you should be E recognized. essa cultura de reconhecimento, But this recognition ela é culture, perfeita para que você aplique na sua vida lá fora. it's perfect out there. Quando nós falamos de trabalharmos na obra do But Senhor, when we're working for the Lord, seja dentro dessa igreja, be it at this church, seja dentro da esfera de uma igreja, be it within the ou sphere seja of a em church, qualquer outro lugar, or any other place, o que nos move, what moves us, o que nos dá força, what gives us o que nos strength, faz ser constantes what na obra makes do us Senhor, consistent, não é o fato daquilo que Deus vai fazer por is not what nós, God can do for us, mas é a alegria de estarmos fazendo aquilo que agrada o coração but it's dele. the joy of Sabe, doing what até que a pleases gente Him. possa encontrar prazer na obediência, And until we find pleasure in obedience, independente das circunstâncias. independent of Nós não circumstance, estamos preparados we are not ready para colher aquilo reap que os discípulos, aqueles 120, colheriam depois de 10 dias. what the 120 would reap after 10 days. Logo nos versículos que sucedem à leitura que nós fizemos, So in the verses after what we read, você vai ver e ler o que está escrito quando, em Atos capítulo 2, versículo 1, quando diz que cumprindo o dia de Pentecoste, and in Acts 2 it starts with fulfilling the estavam day of todos reunidos Pentecost. no mesmo lugar. All were together in the E a same Bíblia place. diz, quando de And repente all of a sudden, veio do céu um som como There de um came from vento heaven veemente e impetuoso e encheu toda a a casa. sound of a mighty wind and Sabe, a filled the house. promessa se cumpriria depois de 10 dias. The promise would fulfill after 10 days. Os 500 já não estavam lá. 500 were not there. 400 já não estavam lá. 400 were not there. 300 já não estavam lá. 300 were not. 200 já não estavam Not lá. even 200. Apenas aproximadamente 120 120 conseguiram ser constantes, were able to be fazendo a consistent, mesma coisa, doing the same sem thing nada mudar durante aquele período. without anything changing. O que me chama a atenção And what counts my é a palavra attention de repente. is all of a Porque sudden. todas as vezes que nós olhamos para o de repente, Because every time we look to suddenly, parece que Deus vai fazer algo it's inesperado. like God's going to do something Sim, unexpected. todas as vezes que Deus faz algo, Deus faz além da nossa expectativa. Yeah, well, God always goes beyond Ele é poderoso expectations. para fazer infinitamente mais. He is powerful to do infinitely more. Mas o de repente não é algo inesperado. But suddenly is not O de unexpected. repente é uma resposta a um processo cumprido. Suddenly is an answer to a complete Eu process. disse, o de repente é uma resposta de Deus Suddenly is God's à sua answer constância to your em consistency continuar fazendo o in que Ele te continuing mandou fazer. to do what He's called you to Eu não do. sei por quanto tempo eu vou continuar insistindo. I don't know how long Eu I'm não sei insisting por for. quanto tempo eu vou continuar esperando. I don't know how long I'm Eu não waiting sei for por quanto tempo eu vou continuar fazendo. or doing this Eu não for. sei se são dias. I don't know if it's Eu não days sei se são semanas. or weeks Eu não sei se são or meses ou months or anos. years. Mas eu sei que But I quando know. chegar o momento, de repente tudo muda. But suddenly everything De changes. repente algo acontece. Suddenly something De happens. repente, Suddenly. alguém que olha e diz assim, nossa, que sorte. Someone that prays and says, oh, good Olha luck. só, Such que luck. sorte que aconteceu. Wow. Olha só que coincidência. Look at the coincidence. Olha só, veja bem, no dia que ele foi no culto, Oh, the day I went to the Deus visitou service, de forma extraordinária. He visited in an Que ele não tem extraordinary nada a way. ver com sorte, It has nothing to do with não tem luck nada a ver com coincidência, or with tem a ver coincidence. com alguém que foi constante It has no to do with someone who was propósito de Deus. consistent. Alguém que não desistiu, Someone who didn't give alguém up. que não parou no meio do caminho, Someone who didn't stop. alguém que não desanimou. Who wasn't Pastor, você despaired. não sabe. Oh, you don't know. Ah, Deus usou aquele homem, aquela mulher. Oh, God called that E woman. agora a minha família é totalmente outra. And my family's Eu new. creio que Deus usa pessoas. I believe God Mas eu uses quero dizer people. para você But I want to que tell não tem you, muito a ver com quem Deus it's usou. not who God Tem a used. ver com a sua It's constância your no propósito que Ele te consistency to mandou the fazer. purpose.
Porque quando Deus quer fazer, Because when God wants to do Ele it, falta pessoas. He uses people. Deus é capaz de usar coisas. He can use even things. Deus usa quem Ele quer. He uses whatever He Deus não wants. depende do carteiro. He doesn't depend on a messenger. Deus sabe como fazer, He knows how to do it, independente do que as circunstâncias dizem. independently of circumstance. Sabe, o que me chama a atenção quando as muralhas de Jericó vão cair? When the Jericho walls come down, Tudo bem que o Senhor deu uma instrução a Josué, okay, God gave que ele instruction. deveria dar voltas àquelas muralhas durante 7 You dias. should go around those walls for 7 days. 6 primeiros dias, 6 first days, uma volta por dia. 1 lap per day. No último dia, And on the last day, 7 voltas. 7 laps. Na última volta On the last lap, do 7º on dia, the 7th day, que era o último dia, which was the last day, eles deveriam tocar trombetas. then they should play trumpets. Sabe o que me chama a atenção? Do you know what caught my Que às attention? vezes nós criamos aquela ideia So sometimes you create this idea que foram as trombetas que derrubaram as muralhas. that the trumpets were what destroyed Os the gritos walls, que derrubaram as like the muralhas. shouts were what did it. Sabe, a constância de você ficar dando voltas ao redor de uma muralha But the consistency of doing laps around durante os walls primeiros 6 dias for the first 6 days, e no 7º dia and on the 7th day, 6 vezes 6 e times. nada, absolutamente nada aparentar que vai mudar. Nothing happened. A gente entende que não foi muito o som dos chofás It wasn't really the sound ou o som das of the trombetas, trumpets, mas a obediência no but it silêncio. was the obedience and silence. Não foi não foi a altura do toque do chofar, It wasn't how loud they played, mas foi a obediência ao silêncio. but it was obedience and Porque o silence. Senhor disse assim: Because the Lord vocês said, vão dar voltas durante 6 dias, uma volta por dia, for 6 days you're going to take 1 lap around. e não vão falar nada. You're not going to say anything. Você reunir umas 3 ou 4 pessoas e falar assim: vocês vão dar voltas ao redor desse lugar e vai todo mundo ficar calado, Ask like 3 or 4 people to stay quiet. já é difícil. That's hard. No culto, quando a gente está prestando atenção na mensagem, a gente conversa com as pessoas. During service, some people talk. Agora você imagina mais de 2 milhões de pessoas rodando uma muralha ficando calado. Can you imagine like 2 million people quiet? Imagine, não vou falar qual o gênero que estava ali, que estava louco para conversar, porque I'm vocês not vão... going to say like which gender wanted to talk, Só estou dizendo que o ser humano é complicado, irmãos. but humans are complicated. Mas foram constantes. But they were consistent. Nada estava mudando. Nothing changed. Nada estava apresentando mudança. Nothing was happening. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? What do we do when we don't know? O que fazer quando nós estamos fazendo algo que aos nossos olhos nada está mudando? When we're doing something and nothing's changing, Continuar fazendo do I keep doing it ou parar de fazer? or do I stop? Mudar a estratégia, Do I change the strategy criarmos uma estratégia própria, and I create a new one como se Deus precisasse das nossas as ajudas, if God needed our ou help? continuar fazendo o que Deus nos mandou fazer? Or do I just keep doing what He told me to do? Algumas experiências ao longo da nossa caminhada a gente tem com seguir as orientações de Deus. We have some experience in following God's E uma direction. das coisas mais marcantes dentro dessa experiência que me chama a atenção é a experiência que Abraão teve. And something that catches my attention is Abraham. Abraão é acordado pelo Senhor Abraham is woken up e o Senhor diz para Abraão assim: Abraão, and the Lord says, Abraham, ainda o nome dele era Abrão. his name was still Abram. Abraão, Abram, toma o teu filho, take your son, teu único filho, your only son, Isaac, Isaac. e leva ele para uma terra que eu vou te mostrar. Take him to a land I will E show you oferece ele em holocausto. and offer him as a sacrifice. A Bíblia diz que Abraão levantou bem cedo, So Abraham got up, pegou o seu filho, took his son, começou a andar. started walking. 3 dias se passaram. 3 days went by. Quando ele chega no pé do monte em que o Senhor haveria de dar a ele essa experiência, And when he got to the mountain, chamado Monte Moriá, Moriah, a Bíblia diz que ele sobe com Isaac, he went up with Isaac, deixa os seus servos, left his servants, sobe no topo da montanha, went to the peak of the mountain, prepara ali um altar, prepared the altar. coloca a lenha que iria queimar a oferta He put the wood,
E Isaac vai se deitar sobre esse altar. And Isaac is going to lay on the altar. Abraão vai agora oferecer o seu filho ao Senhor. Abraham is going to offer his son to the Lord. E essa oferta era uma oferta que ele deveria então cortar o menino. And this offering is where he had to E cut the depois do boy. menino morto, And after the boy was ele deveria dead, queimar o menino. he had to burn him. Embora Deus não fizesse isso, não tivesse nenhum precedente. Although God didn't have a precedent, Mas essa era a maneira como eles ofereciam ofertas ao Senhor com animais. that's how they would offer to the Lord with E animals. Isaac agora estaria nesse mesmo lugar. And Isaac would be in the same situation. Quando Abraão está para liberar o golpe que cortaria o menino ao meio. And when Abraham's ready to strike, A Bíblia diz que Deus bradou do alto. the Bible says that the Lord shouted from Não heaven, faças isso. "Don't do this." A Bíblia diz que o anjo do Senhor que estava ali The angel of the Lord impediu Abraão. stopped Sabe o Abraham. que me chama a atenção? Do you know what catches my attention? É que quando Deus não quer que você faça algo, Is that when God doesn't want you to do something, Ele vai falar da forma como você vai entender. He will speak in a way that you understand. Você não precisa ficar tentando tirar conclusões da sua própria cabeça. You don't need to try to figure it out on Você your não precisa own, ficar achando nada. like thinking Ah, eu stuff. acho que é Oh, well, I assim. think. Não, fica na direção que Deus te deu. No, stay in His E se direction. Ele mudar de direção, And if He changes, Ele vai trazer clareza no que você deve He's going to fazer. bring clarity. Vai trazer clareza. He's going to bring clarity. E Ele é capaz, inclusive, de segurar na sua mão e te impedir de And He's fazer. ready to grab your hand to stop you, Como provavelmente aconteceu com Abraão. like what He did with Abraham. Como Deus falou assim, segura na mão dele, porque senão ele vai cortar o menino. Grab his hand, or else He's going to cut him Porque ele open. vai obedecer. Because He's going to obey. Sabe, atitudes como essa. Actions like Uma that. obediência radical. Radical Alguém que obedience. está disposto a obedecer a Deus Someone who's willing to obey em God qualquer in circunstância. any circumstance, Mesmo que essa circunstância venha a tirar aquilo que para você é o mais precioso. even if it takes away the most precious thing. Continuar. Keep going. Mesmo que nada ao seu redor apresente qualquer sinal de mudança. Even if nothing's changing. A gente é bombardeado, queridos, We are bombarded com tantas frases de efeito, with so many motivational Com tantas- phrases, palavras motivacionais, so many words, e tantas delas nos ajudam, nos instruem, and tantas so delas many of them help us. nos carregam em momentos They difíceis. bring us up in hard Mas times. eu quero que você, como se você pegasse as suas duas mãos But as if you grab both e hands, entendesse que uma, understand that one ela tem o seu conhecimento has its knowledge, e a outra, and the other ela tem o seu has discernimento. its discernment. O seu conhecimento é aquilo que faz sentido. Your knowledge is what makes É aquilo que sense, pessoas conseguem te ensinar. what people can Mas o teach seu you. discernimento But your é um discernment, sentido espiritual it is a spiritual que está sense ligado e conectado aos céus. that is connected to Em heaven. alguns momentos, And in some o seu moments, conhecimento vai tentar mudar a sua rota. your knowledge is going to try to change Mas the o seu route, discernimento But vai your te fazer discernment continuar no lugar em que você se encontra. will keep you in that Porque place. não tem a ver com aquilo que é óbvio. Because it's not what's obvious. Não tem a ver com aquilo que é lógico. It's not what's logical. Tem a ver com aquilo que é espiritual. It's got to do with what's O spiritual. homem espiritual, The spiritual ele man discerne bem todas as coisas. discerns all E things. de ninguém ele é discernido. And he is discerned by no one. São conflitos que nós passamos. Conflicts we go through. Quando as pessoas que estão ao nosso lado When people around us, já nos mandaram parar. they already told us to stop. Mas existe algo dentro de você que não te deixa But parar. there's something in you that doesn't let you do it. Quando circunstâncias do seu lado When things around já you te mandaram mudar de trabalho, already told you, get another talvez até job, mudar de profissão, get another career. tem algo dentro de você But something in que you diz não, won't let you do it. continuar. No, I gotta keep going. Eu vou continuar. I'm gonna keep going. Mas está no inverno, Oh, well, it's você está ganhando winter. pouco. I'm not making a lot. Não, No.
Mas o Senhor falou comigo que esse era o meu lugar. But the Lord told me this is my place. Mas Deus falou com você ano passado. Yeah, but He spoke to you last Mas year. até Ele falar de novo comigo, He hasn't spoken again. eu não vou parar. So I'm not Eu não vou stopping. sair. I'm not leaving. Eu não vou entregar. I'm not Eu não giving vou it. desanimar. I'm not Se entering Deus falar despair. comigo hoje uma coisa If He says something e today, amanhã falar comigo and outra, tomorrow He has something eu vou different, obedecer. then I will obey. Mas enquanto Ele não falar de novo, But until He doesn't speak eu não again, saio da última direção I que Ele will me deu. not leave the last direction. Existe um posicionamento que nós precisamos entrar quando se fala de coisas novas. There's a positioning we have to go into with Sabe, new things. um dos meus grandes temores em cima daquilo que Deus é capaz de fazer e tem prometido fazer na igreja, One of my greatest fears and what the Lord has promised over the acerca do church, mover sobrenatural do Espírito. be it in a spiritual move of the Um dos meus Spirit, grandes temores one of the greatest fears está relacionado a uma fome, a uma sede que não é saudável por coisas novas. is about a hunger and a thirst that is not healthy for new Veja things. bem, nós sabemos que viver uma vida em Cristo, We know that living a life nós in Christ, vivemos em novidade de vida. we live new things all Deus the faz time. coisas novas todos os He does new dias. things every day. Deus abre tempos e estações novas todos os He dias. opens up new seasons every day. Mas o meu maior temor But my biggest fear é sempre desejar algo novo, is to always want something não new. como alguém que reconhece o que significa algo novo, Not as someone who knows what mas new como means, alguém que não valoriza a vida que está vivendo. but as someone who doesn't value my Deixa eu ver se eu life. consigo elaborar melhor para Let me você. elaborate it for you. Porque às vezes a gente quer sair do deserto Because we want to leave the crendo desert, que Deus tem algo novo em uma terra prometida, believing the Lord has something in the promised enquanto land, na verdade when really o deserto the desert é o maior agente de Deus is the biggest agent of para God nos preparar a conquista de Canaã. to prepare for the Então conquering nós of Canaan. queremos provocar de repente So we want to provoke the para suddenly, entrar em uma nova to estação, walk into a para new entrar em season, um novo to tempo, walk into a new time, enquanto o de repente provocado por você when the suddenly provoked by you é simplesmente um tempo que você escolhe viver fora da sua realidade. is a time you're wanting to live Mas outside of quando your de reality. repente vem sinalizado pelos But when céus, suddenly comes from o de heaven, repente de Deus the suddenly of God, é o que destrava um novo tempo nas nossas it's vidas. what unlocks a new time. Enquanto Deus não se mover, If God isn't moving, não se mova. don't move. Enquanto Deus não fizer, If He's not doing não it, queira você fazer. don't try to do it. Enquanto Deus não te der uma nova direção, He's not giving you new não direction. queira seguir a multidão. Don't want to follow the Pastor, crowd. todo mundo está fazendo. But everyone's doing Todo it. mundo está falando. Everyone's saying Falar com it. você igual minha mãe falava quando a gente Let era me tell you pequeno. what my mom Você não é said. todo mundo. You're not everybody. Alguém já falou assim com seu filho? Anybody talk like that to your kids A gente chega depois do culto, depois de maiorzinho, né? after they're a little older? Pai, eu quero ir lá não sei aonde. Oh, Mom, I want to go Não, meu filho, somewhere. a gente vai ficar o domingo em família. No, we're going to spend Pai, Sunday mas as a family. todo mundo está indo. But everyone's going. Imaginando 7 bilhões de pessoas num restaurante. 7 billion people in a restaurant. Everybody. Todo mundo. The whole world? Não, todo mundo está fazendo. Everyone's doing Aí a it. única resposta que a gente acha é: se você não é todo mundo. Oh, but you're not everybody. Sabe, momentos, e eu já estou concluindo, momentos em que nós somos These confrontados moments where we are confronted e não seguir a multidão. and not following the crowd. E veja, entenda de onde eu estou falando isso. And I'm speaking from a place. Eu não estou falando de um lugar de orgulho ou vaidade de querer ser diferente ou pensar diferente das pessoas. Not a place of pride of wanting to be different, Mas eu estou falando de um lugar de convicção, but a place of conviction, de entendimento, of understanding que embora Deus tenha um chamado coletivo, that although He has a collective Ele purpose, chamou indivíduos. He has called Nós individuals. temos um propósito individual a And we have cumprir. an individual E talvez purpose. aquilo que Deus tem para mim, Deus não tem para And você. maybe what God has for me,
he doesn't have for E you. isso é óbvio dentro do reino, And that's obvious. porque se somos um corpo, Because if we're a a body, mão não é o pé, the hand is not the mas a mão foot, precisa do pé. but the hand needs the Se eu foot. não tenho o que você tem, If I don't have what you have, isso é que nos traz a autenticidade do that's what corpo. brings us to the Porque authenticity of a juntos nós body. vamos chegar aonde o Senhor Because quer. together we're going to Vamos get ficar em pé there. nesta manhã You may stand this morning ou nessa tarde. or afternoon. Constância. Consistency. Pastor, estou orando e nada está acontecendo. I'm praying, nothing's happening. Você que pensa. That's what you think. Pastor, estou vindo na igreja e nada está I'm acontecendo. coming to church, nothing's happening. Você que pensa. That's what you think. Estou esperando. I'm waiting, Parece que está tudo parado. and nothing's going on. Você que pensa. That's what you think. Uma das coisas lindas One of the most beautiful que things existe na cultura da nação de Israel that happens in Israel and their culture é que eles não amam ou servem a Deus porque eles querem ir para o céu. is that they don't love or serve God because they want to go to heaven. A gente sempre prega um evangelho que oferece às pessoas uma vida melhor, e porque temos uma vida melhor, então você tem que vir para a igreja e servir a Deus. We always preach, oh, if you come to church, you're going to have a better life. E eles têm uma cultura And they have a culture. que eles não servem a Deus porque eles vão para o céu. They don't serve because they're going to Eles heaven. servem a Deus They serve God porque amam a Deus. because they love E God. obviamente que eu não estou falando em um sentido genérico, existem muitas pessoas muitos judeus que não servem a Deus. And I'm not Mas eu generalizing, estou falando de um ensinamento. but I'm talking of a principle. Existem pessoas There are people. que, se tirássemos a realidade do inferno da Bíblia, If we took hell out of the Bible, saíam da igreja. they'd leave church. Por quê? Why? Porque não servem a Deus porque amam. Because they don't serve God because they Servem a love Him. Deus porque têm medo de ir para o They inferno. serve because they're afraid to go to hell. E às vezes, quando servem a Deus, And when they serve God, criam e geram uma they expectativa create an que expectation vão alcançar lugares altos dentro da igreja. that they're going to reach high places in the church. Criam expectativas. Create an Por expectation. que eu não tenho oportunidade? Why don't I have an Por que eu não opportunity? fui ordenado? Why wasn't I Por que eu ordained? não tenho esse cargo? Why don't I Por have que that eu não title? tenho esse título? Why don't I have that position? Servem They serve e querem conseguir algo. and they want E something. querem receber algo. They want to receive something. Sabe, você viver uma vida constante Living a consistent não é life viver is not to live por aquilo que pode acontecer. for what can happen. Não é servir It's not to serve, olhando para ver se alguma coisa muda que vai me favorecer. looking to see if something's changing. É servir It's to serve mesmo quando ninguém está vendo. when no one's watching, Mesmo quando ninguém está fazendo. when no one's doing anything. Firmeza To be firm e constância. and consistent. Eu não sei quantos dias vai demorar para o de repente de Deus na sua vida. I don't know how long suddenly will take to come. Para alguns For horas, some, hours, quem sabe até o final do dia hoje. maybe till the end of the day. Essa palavra traz um efeito na sua vida This word brings an effect in your que life. você vai se lembrar do de You're repente. going to remember suddenly. Sabe, dias, Maybe days, semanas, weeks, meses, months, anos, years. não sei quanto tempo. I don't know. Mas eu tenho uma palavra simples de Deus para sua vida. But I have a simple word from God. Continue fazendo. Keep going. Continue. Keep going. Pastor, mas nada está mudando, eu já estou desanimando. But Pastor, nothing's changing. Seu prazer não está nas mudanças. Your pleasure is not in the change. Seu prazer está na Your obediência. pleasure is in Em obedience. continuar fazendo Keep going. o que Deus te deu para fazer. Because God gave it for you to do. Eu vou colocar de uma maneira que você não vai perder o foco da mensagem. I'm going to tell Eu you usei um something. exemplo hoje no primeiro culto e de repente fugiu o foco, né? Porque eu não elaborei bem a colocação. Mas nós estivemos em uma conferência nessa semana que passou We had a conference this last week, e ouvimos um testemunho muito interessante. and we heard a really interesting testimony. Pastor da maior igreja The pastor of like the biggest church aqui nos Estados in Unidos, the U.S. em um lugar somente, claro. in one place.
Uma das igrejas mais ricas, isso One of the segundo o que as wealthiest pessoas churches. falam, eu não conheço, estou usando informações de terceiros. I'm saying what I've heard. Um senhor já de mais de 80, quase 90 anos de idade, Almost 90. já aposentado He's e retired. somente serve a igreja Just de uma serves the maneira church bem mínima pela sua idade. in a minimal way com for muito his age. vigor. But he was like sharp. E ele perdeu a esposa quando ele tinha aproximadamente 80 anos de He idade. lost his wife when he was about 80. E tinha uma mulher que a família conhecia, And there was a woman the family knew. que ela nunca conseguiu casar. She just never got married. E ela continuou servindo ao Senhor. And she kept serving. E nunca conseguiu casar. And she never got married. Quando a esposa desse pastor faleceu, When his wife died, ele então vai se casar novamente com 80 anos. Tem que ser Deus no he negócio. then remarries when he's 80. E casou com uma mulher de 65 anos. And he married someone who was 65. E ela testemunhou durante a conferência. And she said during the conference, E ela disse assim: she said, eu esperei 65 anos e I me guardei waited 65 years and I para que kept chegasse o myself meu dia. so that my day would Eles come. já estão casados há aproximadamente 5 anos. And they've been married for E 5 com years. certeza viverão mais alguns anos And felizes. they'll live a couple years Pastor, o happy. que isso quer dizer com isso? Que eu vou esperar 65 anos para casar? You're telling me I'm waiting till 65 Não, to não get é married? isso. That's not what I'm Eu saying. quero dizer para você What I am que se saying você permanecer is that if you're firme e remain constante, firm and pode demorar consistent, dias, could wait days pode demorar or meses, months pode demorar anos, or years, décadas, decades. mas quando o seu de repente But vier, when your suddenly Deus vai comes, cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na He's going sua to vida. fulfill everything He Quem promised. foi que disse para você Who told que you você tem que ficar casado muitos anos para viver o que Deus prometeu? that you have to be married for so long to Quem foi live que disse para você promises? que você tem que começar um ministério muito cedo e ter um ministério de muitos anos para viver o que Deus prometeu? Who told you your ministry has to be so long? Não é sobre tempo, It's not about time. é sobre, na verdade, cumprimento das It's promessas. about the fulfilling of João promises. Batista John the teve Baptist aproximadamente 1 ano e meio de ministério. had like a year and a half of his E ministry. Jesus disse sobre João Batista assim: And Jesus said about him, dos nascidos de mulher, those não born of teve women, nenhum que foi maior do que no João. one was greater E than alguém John. poderia pensar: uau, João deve ter ressuscitado muitos mortos, Whoa, did John curado muitos bring a lot of enfermos. people back to life, Sabe o healed que a lot? aconteceu? Talvez aconteceu alguma coisa, mas a Bíblia não Maybe. relata nem de um milagre que João operou. But the Bible doesn't talk about any miracles he did. Não é sobre o quanto você It's faz, not about what you do. é sobre o quanto você It's obedece, about how much you obey, sobre o quanto você está disposto a obedecer how ao much you are Senhor. willing to obey. O que Deus é capaz de fazer em alguns minutos God's able to do in a minute te levaria a vida inteira para what would conquistar. take you a whole life. O que Deus é capaz de fazer em um dia What God is capable of doing in a day te levaria décadas would para take you conseguir. decades to get it done. Se você quiser fazer com as suas mãos, If you want to do it with your hands, be my guest. okay, Continue fazendo. keep going. Mas se você quiser esperar e fazer no tempo de Deus, But if you want to wait on His timing, você não vai se arrastar, you're not going to drag, você não vai andar, you're not going to walk, você não vai you're correr. not going to run, Certamente você vai voar. you're going to soar. Vamos orar nesta manhã? Coloque sua mão no seu coração nesta Place your hand manhã. on your heart this Feche morning. seus olhos. Close your eyes. E eu quero te dar alguns segundos para você poder colocar para fora em suas próprias palavras aquilo que o Senhor falou com você I want to hoje. give you a few seconds to put out into your own words Aonde Ele falou, o que Ele falou. what He said, Como where ele He falou. touched, how He talked. Ah, Espírito Santo, No, Holy Spirit, Tu é que conheces o nosso íntimo. you know our intimate depth. Ah, Senhor, Oh, Lord, nós não queremos desvalorizar we don't want to o devalue lugar, o tempo, a estação que estamos vivendo. the place, the time, the season we're living. Nós não queremos depreciar isso. We don't want to depreciate As that. lutas The não vão challenges depreciar will not depreciate aquilo que nós estamos vivendo. what we're living. As dificuldades The hardships não vão depreciar will not depreciate aquilo que nós estamos esperando. what we're waiting for, Porque nós sabemos, because we know, oh, como nós oh, sabemos, how we know
know que quando o Senhor quer, that when you want to, tudo everything pode acontecer. can happen. Eu não preciso saber como. I don't need to know how. Eu só preciso continuar I just need fazendo. to keep going. Eu não preciso saber da onde vai vir. I don't need to know where it's coming Eu só from. preciso continuar I obedecendo. just need to keep obeying. Obedecendo. Obey. Obedecendo. Obeying. Porque em breve, muito breve, Because soon tudo vai mudar ao meu redor. everything will change. Assim nós cremos. That's what we believe. Assim nós confiamos. That's what we trust E in. isso nós esperamos no Senhor. And that's what we wait for. Pai, eu peço a tua bênção sobre o teu povo nesta manhã. Father, I ask for your Que blessing esta over your semana people. May this seja uma week semana de surpresas. be a week of surprises. Que a tua palavra possa guardar o nosso coração. May your word guard our heart Reanimar a nossa vida. and Se bring tinha alguém aqui, Senhor, que estava prestes a se entregar, joy. And if there's anyone who's ready to prestes a give up, voltar atrás, ready to go back, se alguém que está aqui hoje, Senhor, anyone here ou que vai ouvir esta or mensagem, that's coming to estava hear já this programado a desistir, was already ready to give esta up, manhã nós declaramos, this morning we na declare autoridade do nome de in Jesus, the authority of the o name of socorro do Jesus, Senhor está vindo em tua the direção. Lord's rescue is Você coming não vai towards parar, you. You will not você não stop. vai desistir, You will not give up. porque mesmo que as suas forças estão se acabando, Because even if your strength is o leaving, Senhor conhece os teus limites. God knows your E limits. Ele nunca vai te deixar só. And He will never leave you alone. Seja esta palavra, Be Senhor, this the word o nosso ânimo e a nossa of força. our joy and strength. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Pode dar um aplauso, Senhor. You may give a hand Que to Deus the te Lord. abençoe. Thank you. May the Lord E uma bless you. semana de vitórias na presença And do have Senhor. an amazing week.